Olá, meu nome é Roberto Novaes e essa é mais uma das aulas do nosso curso de Instituições de Direito Romano. Essa, na verdade, é a primeira aula de um tema muito longo, muito complexo, que é o grande período histórico que fica conhecido como República Romana. Eu tive um grande trabalho para sintetizar o conteúdo da República Romana e eu cheguei à conclusão, na verdade, de que essa minha dificuldade em sintetizar esse conteúdo para os nossos vídeos decorre do fato de que é realmente impossível sintetizar o conteúdo da República Romana, uma vez que embora faça parte da divisão tradicional, da periodização tradicional, se considerar o período que vai de 509 a.C. até 27 a.C., com esse nome República Romana, a definição do que vem a ser essa república ela é muito difícil, em primeiro lugar. O que é república? Uma primeira pergunta. E a segunda consideração é de que esse período Roma conheceu enormes alterações institucionais. Ou seja, não adianta a gente querer denominar 450 anos de história com o mesmo nome e achar que com isso nós estamos falando exatamente da mesma coisa. Vamos fazer uma comparação nesse começo apenas para ilustrar esse ponto. A República Brasileira, ela foi proclamada em 1889. Ou seja, nós estamos falando de cerca de 131 anos de República Brasileira. Pensem vocês quantas mudanças, desde a República Velha, desde o governo dos primeiros presidentes militares, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, passando pela República do Café com Leite, depois pela Era Vargas, depois pelo período entre o fim da Era Vargas até o golpe de 64, depois o período da ditadura cívico-militar e o período atual da chamada Nova República. Quer dizer, olha como que toda essa periodização que eu estou fazendo da história brasileira, que é de 130 anos mais ou menos, ela passou por enormes mudanças. Como que o período que a gente vive hoje, da Constituição de 1988, em comparação, por exemplo, com a Constituição de 46 ou em comparação com a Era Vargas, são períodos históricos muito diferentes. No entanto, entre si, né? No entanto, a gente é capaz de agrupar esse grande conjunto de formas de vida, de organização social, de governo distintas e dizer, olha, esse período aqui, ele é diferente do período monárquico, por exemplo. Então, esse período aqui é diferente do Brasil Império. Como o Brasil Império, ele é diferente do Brasil Colônia. Então, se falar em República Romana, é mais ou menos fazer referência a dar um único nome, República, a um período histórico de 400 anos, de 500 anos, né, que passou por inúmeras alterações. Então imagine, o Brasil em 100 anos, cento e poucos anos, passou por muitas alterações, imagine Roma em 400, 500 anos. Então o primeiro ponto é esse. República Romana, a República Romana é um período histórico muito longo e muito diverso. Nesse sentido, o mais correto é fazer referência às repúblicas romanas, às diferentes formas da República Romana. O que a gente pode dizer é que esse governo, essa forma de organização social republicana sofreu inúmeras alterações bastante complexas ao longo de todo esse período. Segundo ponto, diz respeito à própria definição do que vem a ser república. E aqui eu peço licença para distinguir o que hoje a gente chama de república do que os romanos chamavam de república. República, em latim, normalmente é grafado com duas palavras, vem de res pública, coisa pública, e o sentido de república ele é bem mais amplo do que o sentido que a gente confere atualmente. República
pode ser traduzido como forma de governo, pode ser traduzido como uma forma de organização política, pode ser traduzido como uma forma de organização social, como uma forma de organização do poder. Mas eu quero chamar a atenção para uma distinção fundamental da vida romana entre a vida privada e a vida pública. A vida dentro da casa, a vida da família romana, do pater familia romanos e da sua organização dos afazeres domésticos, dos negócios da casa, dos negócios da sua família, em contraposição à sua vida pública. Então, a forma que eu acho que melhor faz a gente entender o que os romanos querem dizer quando eles escrevem nos seus textos república, né? E a gente sempre traduz como república, Estado, constituição política, forma de governo, né? Quando a gente pega o termo latino república, os termos latinos república, normalmente eles são traduzidos assim, o romano está fazendo referência à vida comunitária, à vida em grupo. Quando a gente pega, por exemplo, os textos em inglês, normalmente república é traduzido como Commonwealth, né? A comunidade pública, a comunidade política. Então esse primeiro fato é muito marcante. Quando os romanos dizem república e quando nós estamos nos referindo ao período republicano, nós estamos fazendo referência a essa contraposição entre vida privada, a vida doméstica dentro da família e da casa romana e a vida do cidadão romano em grupo. Então, república para os romanos quer dizer a vida em grupo, a vida da cidade, a organização da cidade romana. Sobre o conceito de república, para ilustrar a amplitude desse termo em relação ao que a gente utiliza hoje, eu gostaria de lembrar que ele sempre é a tradução do termo grego politeia. Platão escreve uma obra muito conhecida, muito famosa, chamada A República, na sua tradução em português. O título original em grego é Politeia. Politeia quer dizer a comunidade política, vem de polis, né? A organização da vida social, a organização da vida naquela cidade ou naquela polis. Então, quando Platão escreve uma obra imaginando a organização ideal de uma cidade, imaginando a organização ideal de uma comunidade política, ele dá um nome a esse exercício de imaginação que ele faz de politeia. Um paralelo muito claro pode ser feito a partir da obra de Cícero, né? Cícero, nós vamos falar especificamente sobre ele mais adiante, mas Cícero também escreve uma obra chamada A República. Dessa obra nos chegaram apenas fragmentos, apenas pedaços dessa obra, e é uma obra que vem em paralelo em relação à República de Platão. Então, República em latim tem esse sentido amplo e pode ser considerada uma tradução do termo grego politeia. Para nos ajudar também nessa definição de república, eu vou trazer a lição aqui de Flower, no seu livro Roman Republics, né? Ela é uma autora, editora do Cambridge Companion to the Roman Republic, uma autora muito importante, conhecida, que ela diz o seguinte: o termo latino res publica pode significar duas coisas ao mesmo tempo. Pode significar tanto a comunidade política, a politeia, né? A própria comunidade política, e o seu sistema de governo. Então, república em latim tem esse sentido ambivalente também de querer dizer a comunidade e o sistema de governo daquela comunidade.